Já chegou? Did you get there? Porque Deus amou o mundo For God so loved the world de tal maneira que deu o seu único filho, that he gave his one and only son, seu filho unigênito, his only son, para que todo aquele que nele crê for all those who believe não pereça, do not die, mas tenha vida eterna. but have eternal life. Pai, Father, em nome de Jesus, in Jesus' name, fala conosco, talk to us. dá-nos entendimento Give us understanding da tua palavra, of your word. em nome de Jesus. In Jesus' name, Glória a Deus. glory to God. Queria pedir que, enquanto estivermos a ministrar, não houvesse movimentação, I would like to ask you not to move while we're preaching, em reverência à palavra de Deus. Bom, hoje é culto de ceia Today is supper service, e eu vou pregar só meia hora para nós podermos cear. and I will preach just for 30 minutes for us to be able to have the supper. E eu quero falar hoje sobre a obra da cruz. And today I want to talk about the work in the cross. Eu quero falar sobre o porquê todas as semanas nós celebramos a Santa Ceia. I would like to say why we celebrate the supper every month. Todos os primeiros domingos do mês estamos a celebrar a mesa do Senhor. Every first Sunday of the month we are celebrating the E table o of the objetivo Lord. dessa celebração And the goal of this celebration é trazermos à memória is to bring to memory a obra da cruz. the work of the cross. É trazermos à memória Is to bring to memory o sacrifício que nos trouxe até aqui the hoje. sacrifice that brought us here today. A palavra de Deus diz em João 3,16: The word of God says in John 3:16, Deus amou o mundo God loved the world de tal maneira in such way que para salvar esse mundo that to save that world, precisou entregar o seu filho. he had to hand his son. Deus amou o mundo. God loved the world. O mundo não é uma coisa abstrata. The world is not an abstract thing. O mundo é a pessoa, a humanidade. The word is the person, humanity. Deus amou todos os seres humanos God loved all human beings. que foram criados por Ele à sua imagem e They were semelhança, created in him, in his image and resemblance. para que tivessem domínio That they had dominion e governassem sobre todas as coisas. and to govern over all things. Quando Deus nos criou, When God created us, Ele nos fez a sua he imagem. made us his image. A imagem de Deus The image of God é a sua glória. is his glory. A glória de Deus The glory of God é a sua imagem. is his image. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, So when the Bible says we were created in the image significa of que God, nós fomos criados com a glória dele em nós. that means we were created with his glory in us. Mas a Bíblia diz que esse homem desobedeceu a Deus. But the Bible says that man disobeyed God. O homem pecou. Man sinned. E por causa de pecado, And because of the sin, Romanos 3 vai dizer que todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Romans 3 says all of us have sinned and therefore have lost the glory of God. Fomos destituídos da imagem de Deus que nós trazíamos em nós. We lost the image of God we brought with us. E Deus havia liberado uma palavra antes do homem pecar. And God delivered a word before man sinned. Deus disse para o homem: desfruta de tudo que está aqui. God said to man, enjoy everything that is here. Esse jardim é seu. This garden is yours. Tudo que está nele é seu. Everything that is here Você is pode yours. viver muito bem. You can live very Você well. pode comer de tudo que há aqui. You can eat Você everything pode that is beber here. do rio que está aqui. You can drink from the Você river pode here. desfrutar da beleza da criação. You can enjoy the beauty of creation. Essa era a vontade inicial de Deus. That was the initial Que will o of God. homem desfrutasse de tudo. That man enjoyed Sabe, everything. quando Deus criou o homem, You know, when God created man, Deus não colocou o homem numa fábrica God didn't put man in a factory para que ele trabalhasse for him arduamente. to work
tirelessly. Mas a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do But Éden. the Bible says God put man in the garden A of palavra Eden. Éden significa delícias. The word Eden means Deus pleasure. colocou o homem no lugar de God put delícias, man in a place para of que o delight, homem pudesse desfrutar de todas as delícias que lá for estavam. man to be able to enjoy all the delight that was there. Você sabe que durante 6 dias Deus estava a trabalhar na You criação. know that God was working in the creation for No 6 último days. dia Deus criou o homem. In the last day, God created man. E no primeiro dia de vida do homem And in the first day of life of man, era o sábado, it was Saturday, o dia do descanso de the Deus. day of rest. Por of que God. que Deus colocou o homem como o seu primeiro dia de vida no dia de descanso? Why did God give the first day of life to man in his Para first dizer day para of ele que rest? Deus havia criado ele para descansar e desfrutar de toda a sua criação. To tell him that God created him to rest and enjoy all the creation. Mas o pecado entrou But the sin came, e como consequência do pecado, as a consequence of the sin, a morte também entrou. the death also comes. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Because the word of God says that the salary of sin is death. Então, porque o homem pecou, Because man sinned, ele deveria morrer. he should die. A morte não era apenas uma morte The física, death wasn't only a mas physical era death, uma morte eterna. but it was an eternal death. Você sabe que a morte na Bíblia tem um sentido diferente do nosso. You know that in the Bible, death means something different than what we are used to. Para nós, a morte é como se alguém deixasse de existir. For us, it's like the person stops existing Mas after quem death. morre não deixa de existir. But those who die don't stop existing. Você continua tendo a memória dele. You still have O your nome dele memories. continua a existir. Their names still Então, a exist. morte na Bíblia tem um sentido de separação. So death in the Bible means separation. Então, a morte tem a ver com essa separação eterna So that que o is about- homem passa a desfrutar após o pecado. So that is about the eternal separation that man O homem enjoys foi after criado sin. para andar com Deus, Man was created para to walk viver with com God, Deus, to live with para God, ter comunhão com Deus, communion para with God, ouvir a Deus, listen to para God, sentir a Deus. feel God. Mas porque o pecado entrou, Because sin a came, separação também entrou. separation also Agora came. o homem não traz dentro dele mais a glória de Deus. Now man doesn't bring in him the Agora glory o of homem não God. pode sentir mais a Deus. Now man cannot Agora o no homem longer não feel God. relaciona mais com Now Deus. man cannot have a relationship with God. Não somente no presente, Not only in the present, mas até a eternidade. but after eternity. O homem agora, Now man, após a sua morte física, after his physical ele death, já não vai passar a eternidade com they are no Deus. longer going to Mas enjoy agora o seu eternity with destino God. é o inferno. Now his destiny is É lá hell. onde ele vai passar o resto da sua vida. They're going to spend the rest of their lives there. Essa é a sentença do pecado. That's the sentence of sin. Essa era o resultado do pecado. That was the result of sin. Só que tem um porém. But there is a but. Como você precisa entender uma coisa sobre Deus. You need to understand something about God. Deus tem alguns atributos. God has some things. Deus é amor, diga amém. God is love, say amen. Deus não ama, Deus é o próprio God amor. isn't love, God is love Mas itself. Deus não é apenas amor, Deus também é justiça. But God isn't just love, God is also justice. Então, se ele disse que quem pecar vai morrer, So if he said that those who sin are going a to die, sua justiça his justice tem que ser feita. has to be done. Aquilo que ele falou, ele tem que fazer. What he says, he has to do. Então, por um lado, So in a side, Deus ama o homem. God loves the E world. Deus não quer perder o homem. And God doesn't want to lose Porque man. Deus é loucamente apaixonado pelo homem, com toda a God is reverência. in love with the man. Escuta uma coisa. Listen to something. Se tem algo que faz o coração de Deus pulsar, If there's something that makes the heart of God beat, é você. it's you. Você não entendeu? You haven't understood. Se tem algo que faz o coração de Deus pulsar, If there's something that makes the heart of God é beat, você. it's you. Você é a beleza da criação de Deus. You are the beauty of Você the é a creation of God. coroa da criação de You are the Deus. crown of creation of God. Mas o homem pecou. But man sinned. O propósito de Deus está temporariamente interrompido. The purpose of God is interrupted for a time. A justiça tem que ser executada. The justice has to be done.
A morte tem que ser consumada. Death has to be consummated. Mas por outro lado, But in the other side, a outra face de Deus the other face of God é amor. is love. Deus olha para você. God looks at you. Ele diz, eu amo. He says, I love. Mas a justiça está do outro lado. But the justice is E a justiça on the diz que ele different side. pecou. And the justice Ele says tem que he has sinned. He morrer. has to die. Mas o amor está do outro lado. love is in O the amor different diz, mas side. eu amo. And the love says, Eu I quero love. ele. I want Eu não him. vou I perdê-lo. won't lose Eu vou him. lutar por I will ele. fight for him. Como equilibrar o amor e a justiça? How can we balance love and justice? Só tinha uma maneira. There was only one way. Só tinha uma maneira. There was only one Porque way. o salário do pecado é a morte. Because the salary of Para que o sin is pecado death. fosse pago, For sin to be paid, alguém tinha que morrer. someone had to die. Só que entre os homens But among men, não havia ninguém justo there wasn't anyone que just pudesse arcar as despesas do pecado. that could take what sin requires. Porque existia uma lei bíblica Because there was a biblical law que dizia o seguinte: that would say the following. se alguém cometer uma dívida If someone has a debt e não for capaz de pagar a dívida, and isn't able to pay the debt, ele e os seus parentes se tornariam escravos da pessoa a quem ele devia. the person and the relatives would be O pecado nos tornou escravos de Satanás. Sin made us slavers to Satan. O pecado nos tornou escravo da nossa carne. Sin made us slaver to our flesh. E não havia entre nós ninguém And there wasn't anyone among us justo o suficiente para pagar a dívida pelo nosso just resgate. enough to pay the debt for our rescue. Então a Bíblia diz So the Bible says que essa lei that this law dizia o seguinte: said the following. que essa pessoa que se tornou escravo, That the person who became se ela slaver, tivesse um parente próximo if they had a close que relative tivesse dinheiro, that had money, poderia ir e pagar a dívida could go and pay the pelo debt resgate do seu to familiar. rescue their relative. Então Deus certamente estava à procura de alguém que pudesse pagar a dívida pelo nosso So resgate. God was certainly looking for someone who could pay our rescue. Mas não tinha ninguém. But there wasn't anyone. Porque para salvar o homem, Because to save man, tinha que ser um parente próximo. it had to be a close Tinha que relative. ser um homem. It had to be a man. Mas não havia justo entre nós. But there wasn't anyone just among us. Então Deus teve que elaborar um plano So God had to sketch a plan por causa do amor. because of love. Deus amou o mundo God loved the world de tal maneira in such a way que teve que enviar o seu filho that he had to send his à son, semelhança de homens, the image of man, para que ele, sendo justo, so that him being pudesse just ter os requisitos could necessários have the para requirements pagar a dívida pelo nosso resgate. to pay the debt for our rescue. Jesus não se fez homem porque ele não tinha o que fazer nos céus. Jesus didn't make himself man because Na he was verdade, born in heaven. Jesus se fazer homem Actually, Jesus becoming foi um man grande ato de amor. was the big act Porque of a Bíblia love. diz que no princípio era o Verbo. Because the Bible says that in O the beginning Verbo was Word. estava com The Word Deus. was with God. O Verbo era o próprio The Deus. Word was God himself. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. And the Bible says that all things Nada were do que foi created feito through sem him. ele se fez. Nothing would have been done without Mas no him. versículo 14 de João 1 diz que o But Verbo, que era Jesus, But in the verse 14 in John 1, que it era says that the Word that was Deus, God, that was que Jesus, estava com that was with Deus, God, se fez carne. made himself flesh. Hã? Veio habitar entre nós. He came to live among us. Mas para vir habitar entre But nós, to come and live among us, ele teve que seguir o curso normal he had de entrada à humanidade. to follow the normal course of entrance. Você in sabe qual é a humanity. entrada para o mundo? You know what the entrance to the world is? Nascimento. It is birth. Significa que o Deus It means that God que preenche o universo. that fills the universe. Na verdade, o universo Actually, the universe é apenas um ponto dentro dele. is just a point in Porque him, ele é muito maior que o próprio because universo. he's way bigger than the universe. Ele é o Pai da He eternidade. is the Father of eternity. Ele não está condicionado a espaço, a tempo. He is not conditioned by time Ele nor é space. grande. He is big. Ele é magnífico. He is magnificent. Ele é todo poderoso. He is all-powerful. Ele detém todo o poder. He has all A Bíblia the diz power. que a criação The Bible says that veio a the creation existir pela palavra do seu came poder. to exist Uma with the word of palavra his de power. Deus foi capaz de criar o universo. One word of God was capable of creating a universe. O falar de Deus
The speaking of God já é a criação. was already the creation. Se Deus falar, haja saúde, If God says, imediatamente let there be você health, recebe saúde. you would immediately receive help. Mas esse Deus Todo-Poderoso, But this all-powerful God, Criador do Universo, the creator of the universe, aquele que tem todo o poder, that who has all the por power, causa do seu grande amor, of his huge love, ele teve que se he diminuir had to lower himself até se tornar um embrião until he became an embryo e caber no ventre de uma mulher. and fit in the womb of a woman. Lá permaneceu por 9 meses. He was there for 9 months. Nasceu. He was born. Você consegue imaginar? Can you imagine Deus sendo carregado no colo God being carried por uma mãe? by a mother? Não precisava disso, There wasn't the need for that porque Ele é o Todo-Poderoso. because he is the Almighty. Alô? Hello? A palavra de Deus diz The Word of God says que quando nós ainda éramos um feto no ventre da nossa that mãe, we were still a fetus in our mother's womb, quando os nossos ossos ainda não eram when formados, our bones hadn't yet been Deus formed, nos conheceu. God knew us. Mas por causa de nós, But because of do amor us, que Ele tem por He nós, has for us. Ele se encolheu até caber no He ventre de uma shrank mulher. himself to the point where he would fit in a woman's wood Para poder nascer, to be born, para poder ser entre os homens to be among men, o único homem justo, the only just man, tendo condições de pagar a tua dívida having conditions to pay for your debt e a minha dívida. and my debt. Ele veio até nós He came to us por causa do amor. because of love. Deus deu o seu único filho God gave his only son como pagamento pela dívida, as a payment for a the debt, dívida do pecado, the debt of sin, porque o salário do pecado é a morte. because the salary of sin is death. Por causa do pecado, Because of the sin, nós todos estávamos condenados à morte. we were all condemned to death. Eu sei que você pode estar a olhar aí e dizer, não, pastor, mas eu não sou pecador. I know you may be there thinking Eu sou you're not a bom. sinner. You are good. Eu dou esmola. I give money to the Eu poor. ajudo as I pessoas. help people. Eu não vou nas baladas. I don't go to groups. Eu sou uma pessoa I boa. am a good person. Mentira! That's a Você lie. não é You're bom. not good. Porque o pecado Because sin não tem a ver com seus atos, is not about your acts, mas tem a ver com a semente but it is about the seed com a qual você nasceu. through which you were born. Você You e eu and I estávamos todos em were Adão. all in Adam. Éramos apenas uma semente dentro de We Adão. were just a seed in him. Quando Adão pecou, When Adam a sinned, semente do pecado entrou the nele. seed of A sin entered natureza do pecado passou a fazer parte him. The dele. nature of sin was a part of him now. E a partir de então, And from that moment, todos os que nasceram all those who were born já nasceram com a semente do pecado. were born with the seed of sin. Você não é pecador porque você pecou um dia. You're not a sinner because you sinned one E você day. não é justo porque você faz tudo bom. And you're not just because you do everything well. Jesus morreu por você. Jesus died for you. Sabe por que Jesus teve que morrer? You know why Jesus had to die? Porque o salário do pecado é a morte. Because the salary of sin is death. Então ele tinha que So morrer. he had to die. Mas não podia ser qualquer But morte. it shouldn't be just any death. Você sabia que Jesus teve muita oportunidade de morrer? You know Jesus had many opportunities to die. A Bíblia diz que algumas vezes, The Bible says that sometimes, por causa do ensino dele, because of his lessons, as pessoas prenderam ele people would e imprison queriam him. jogá-lo do pináculo. And they wanted to Mas ele cast não him. permitiu. But he didn't Ele allow. fugiu da morte. He ran from death. Porque não podia ser qualquer morte. Because it shouldn't be Tinha just que any ser death. uma morte que fosse capaz de nos It redimir. had to be a death that was able to redeem Tinha que us. ser uma morte de A cruz. death in cross. Por que cruz? Because cross. Porque Gálatas 3:13 diz Because Galatians 3:13 says que maldito
That evil é todo aquele que é pendurado no madeiro. is all those that is put in O the que cross. é madeiro? What is the cross? Madeiro é a cruz. It is the cross. Morrer na cruz naquela To época die in the cross in that time era sinônimo de was maldição. the synonym of curse. O pecado trouxe maldição sobre The as nossas sin vidas. brought curse to our lives. A maldição de pecado são 3: The curse of sin is divided in 3. doença, Sickness, miséria misery, e morte. and death. O que tem assolado a humanidade hoje? What has gotten in Do human's que mind as today? pessoas sem Deus sofrem hoje? What do people without A God suffer? miséria! Misery. Miséria extrema! Extreme É misery. por isso que eu combato a miséria! That's why I fight Porque a misery. miséria Because não é a misery vontade de Deus It's para not the will of nós! God for us. Outro resultado da maldição The different result of the curse, era doença! it was sickness. Por isso você não tem que se conformar com doença. That's why you shouldn't conform with Acho que é a sickness. vontade de Deus. I think it's the will Não, of God. não é a vontade de It's Deus! not the will of Deus God. não te nasceu para ficar doente. God didn't burn you to be sick. A doença Sickness é resultado da maldição do pecado. is a result of the curse of Por sin. causa do pecado, Because of sin, a doença entrou no mundo. sickness entered the world. Outro resultado da maldição A different result for the curse era a morte. was death. Então Jesus teve que ir para a cruz para levar a maldição que havia sobre nós. So Jesus went to the cross to take the curse that was upon us. É por isso que Isaías vai dizer That's why Isaiah would say que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. that he took our sickness. O castigo que nos traz a paz hoje ele levou. The punishment that brings us peace today, he took. Ele levou as nossas enfermidades. Took our sickness. Significa que se você está em Cristo, That means if you are in a Christ, doença não tem legalidade para ficar na sua vida. sickness is not there lawfully. Quando ela vier, When it comes, precisa confrontá-la you need to confront com a it verdade da palavra. with the truth from the word. Você precisa ir para a cruz You have to go to the e dizer: cross. aqui na cruz, And say, "Here in the Jesus cross, levou sobre ele Jesus took todas him as minhas all doenças. sickness. Essa doença This sickness não tem legalidade para doesn't ficar. have the law rights to be here. A Bíblia diz: The Bible says, ele se fez pobre made himself poor para que nele so that in him fôssemos feitos we ricos. were made wealthy. Estamos a aceitar a pobreza passivamente. We are accepting poverty passively. Enquanto não tínhamos Jesus, When we didn't have Jesus, justificava a pobreza em nossas it was vidas. justifiable to Porque be poor estávamos debaixo da maldição. because we were under the Mas porque curse. Jesus veio, But because Jesus morreu na came, cruz, He died in the levou cross, a maldição, He took the curse, incluindo a miséria. including misery. Não podemos mais aceitar. We can no longer Não accept. podemos mais nos We conformar. can no longer Não conform. podemos mais concordar. We cannot Precisamos agree. nos posicionar. We have to take position Andar no caminho and walk in the way da prosperidade. of prosperity. Na cruz, In the cross, Jesus levou a morte. Jesus took death. Como eu disse, a morte Like I said, não death tem a ver com desaparecimento físico. is not the physical Mas a morte disappearance. tem a ver com separação. But death is about separation. Você não mais vai ser separado de Deus. You are no longer going to be separated from God. É por isso que Romanos 8 vai dizer: That's why Romans 8 o would say, que nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? what will separate us from the love of É God uma in Christ pergunta Jesus? de apóstolo Paulo. A question from the O Apostle quê? Paul. What? Aí ele diz: And then he says, a morte, death, a vida, life, o presente, present, o porvir, the future, principados, the potestades, não, No. nada disso Nothing poderá nos separar do amor de will Deus be able to em separate us Cristo from the love of God Jesus. in Christ Jesus. Nada mais. Nothing else. Então Jesus foi à cruz. So Jesus went to the cross. A cruz The cross
Era o lugar dos amaldiçoados. was the place for the cursed. Era para o pecador ir na cruz. It was for the sinner to be Era in the para cross. você estar na cruz. It was for you to be in the cross. Essa hora aqui, At this time, tinha que ter um mercado em Maputo. there had to be a market Não in onde Maputo. vende caixões, não. Not a place where they Não, não, sell, onde vende cruz. but they would sell crosses there. Para quando você morrer, So that when you die, pôr você no chão. they would put you in the floor. Pregar os mãos, To put a nail in os your hands pés. and in your feet. Eu gosto daquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. I like that movie, Passion of Christ, Porque ele mostra a crucificação de Jesus. because it shows the crucifixion of Jesus. E o interessante é que And the interesting thing is, eles haviam feito furos na cruz they had put some holes in the cross para poder encaixar as mãos e os pés. so that they would put the feet and hands. Mas as mãos de Jesus não cabiam no But buraco. the hands of Jesus Eles, couldn't eles, fit in eles the hole. esticaram uma mão, They stretched one hand, crucificaram. they crucified. A outra mão não cabia no furo. The other hand didn't fit Porque in the aquela hole. cruz não era do tamanho dele. Because that cross Não was era not do his tamanho size. dele porque não era dele. It wasn't his size Aquela because cruz it era wasn't tua. his. That was Aquela your cruz cross. era minha. That was my Eles cross. tiveram que esticar os seus He had to braços stretch his arms até quebrar os seus to ossos the point where it would break para poder his chegar bones até a cruz, to get to the cross. para poder fixar o prego. To be able to put the nail Com os in. pés a mesma coisa. With the feet, it was the same. Eles colocaram nele uma coroa de espinho. They put in his Mas hand a aquela crown of coroa não thorns. era dele, That crown porque a didn't belong to coroa him. dele Because his é a crown- coroa de ouro, crown of é a gold. coroa de rei. The crown of a Mas king. ele trocou a coroa de rei He exchanged para the usar crown a of a coroa king de espinho, to use the porque crown of ela era a thorns. sua, Because it was yours. para que você For you fosse coroado novamente por glória. to be crowned with glory again. Ele foi coroado de espinho. He was crowned with spine. Jesus foi para a cruz. Jesus went to the cross. Você sabe que You know that mesmo na cruz, even in the cross, a morte não tinha domínio sobre ele, death didn't have dominion over him. porque nele não havia pecado. Because there wasn't sin in him. Na verdade, ele que se entregou à morte. Actually, he gave himself to death. Ele mesmo é quem disse: He himself said it. Pai, Father, meu espírito está pronto. Ele mesmo foi quem disse: he was the one who said, Pode me levar. you can take me. Porque a morte não tinha autoridade para levá-lo. Because death didn't A have morte authority só to tem take autoridade him. onde tem pecado. The death only had authority where there was sin. Por isso que a Bíblia diz que a morte reinou por intermédio do pecado. That's why the Bible says that the death reigned over sin. O pecado é o aguilhão da morte. Sin is what allows death to work. Então, para esmagar o pecado, So to crush sin, ele teve que, para esmagar a morte, to crush death, ele teve que ir para a cruz. he had to go to the cross. Lá na cruz, There in the cross, lá na cruz, there in the cross, ele disse: he said, Pai, Father, perdoa-lhes. forgive them. A palavra da cruz The word in the não é uma cross palavra de condenação. is not the word of A condemnation. cruz, The cross, o evangelho, the gospel, tem a ver com perdão, is about forgiveness. tem a ver com a remissão dos nossos pecados. It's about the remission Então, of lá our na sins. cruz, So there in the Jesus abriu a cross, boca e Jesus disse: opened his mouth Pai, and said, Father, perdoa-lhes. forgive them. Perdoa-lhes. Forgive them. Entrou na morte. He went to death. Sabe que You know that só entrar na morte não era suficiente. just entering death wasn't enough. Ele tinha que chegar até onde você e eu He estávamos. had to get where you and I were. E sabe onde nós estávamos? And you know where we were? Inferno. In hell. Separados de Deus. Separated from God. Então, So, enquanto o seu corpo estava morto aqui, while his body was dead there, a sua vida desapareceu daqui. his life disappeared from there. Desceu. He descended. Diz a Bíblia, ao mais profundo do abismo. The Bible says to the deepest of valleys. Jesus foi até o inferno. He went to hell. Chegou no inferno. He went to hell. Recebido na recepção. He was received in the reception.
Talvez pediram a credencial dele. Maybe they asked for his credentials. Mas eu creio por mim que não acharam o nome dele nos computadores. But I believe that they didn't find his name in the Porque não havia computers. pecado. Because there was no sin. Quando digitaram lá no sistema, When they searched there in the system, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Christ from Nazareth, Pão, 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 não saiu o nome. nothing came. O inferno entrou em pânico. Hell panicked. Quem é esse? Who's him? Quem é esse? Who's him? O que ele faz aqui? What is he doing here? Eu imagino Jesus olhando para a secretária, I imagine Jesus looking at the secretary, dizendo: eu não falo com você. saying, I'm not speaking to Chama teu boss. you. Call your boss. Chama teu boss. Call your boss. E quando ele vier, And when he comes, já manda vir de cabeça a rastejar no chão. tell him to come with his Porque hand eu low. vim aqui Because I came para here esmagar a cabeça to dele. crush his head. Porque eu vim aqui Because I came here para esmagar a cabeça to dele. crush his head. E toda a autoridade me foi dada no céu e na I terra, was given all até authority in debaixo heavens da and hell, terra. even under the earth. E eu preciso voltar para a And I superfície. have to go E o back to the primeiro surface. degrau que eu vou subir para And voltar the first degree I'm going é to a step on cabeça do teu is boss. the head of your boss. Já manda ele vir de cabeça no Tell him chão. to come here with his head low. O diabo veio. The devil came. A Bíblia diz The Bible says que Jesus tomou das mãos deles that Jesus took from his a hand chave da vida e da the morte. keys of death and life. Não tens mais legalidade. You don't have legal rights. Sabe uma coisa sobre a lei do parente próximo? You know something about the law of the Quando o close parente relative? próximo pagava a dívida, When the close relative would pay the debt, a família que era escravo the family that was passava slavery a pertencer ao parente would próximo. start belonging to the close Então é como se relative. Jesus dissesse para ele: So it's like Jesus said to him, todos esses que você tinha direito sobre all eles, those you had the rights to have, agora não tem mais. you no longer Porque have, eu paguei a because dívida. I paid the debt. Eu paguei o resgate. I paid the rest. Eu paguei o preço. I paid the price. Não é qualquer preço. not just É any preço de price. sangue. It's the Porque a price of Bíblia diz que blood. sem Because derramamento the de Bible sangue says não há remissão de blood, there is pecados. no remission of sins. Então, no Antigo Testamento, So in the Old quando o homem Testament, pecava, when men would ele sin, levava um animal até o they sacerdote. would take an animal Ele to the impunha as priest. mãos sobre aquele animal, They would put the hands se in the head of the identificando com animal, ele. E ele identifying confessava with os pecados sobre o animal. confessing the E sins depois of o the animal animals. era morto. And the animal E o was sangue killed. daquele animal And the blood era of that usado para a animal remissão do seu pecado. was used for the remission Então of sin. Jesus So Jesus pagou paid. não um preço de sangue que acaba prazo como esse sangue de animais. Not with the price that can waste. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com sangue corruptível. The Bible says that we weren't bought with blood that can be Você corrupted. não foi comprado por sangue de galinha. You were not bought by Ah! chicken blood. Você não foi comprado por sangue do cabrito. You weren't bought by Estás a ficar goat's blood. doente. You're getting sick. Estás a ir no You're curandeiro. going to- Estão te lavar com sangue de galinha. They're washing Você you não with entendeu chicken ainda blood. You que você haven't foi understood lavado com sangue superior, that you were com washed sangue with the superior precioso, blood, with the com precious sangue do Filho de Deus. with the blood of the Son of God. Alô? Hello? Parar de tomar banho com sangue de galinha. Stop bathing yourself with chicken blood. Na verdade, o sangue de galinha Actually, the blood of chicken é o meio de pacto que o diabo usa. is what the devil uses. Porque toda aliança Because all envolve covenant derramamento de sangue. involves shredding blood. Então, quando o diabo quer fazer aliança, So when the devil wants to make ele a pede covenant, sangue também. he also asks for blood. Mas lá no Novo Testamento, But there in the New quando Jesus se Testament, assenta na mesa da ceia com seus when discípulos, Jesus sits in ele the table pega o with his cálice e disciples, diz: he takes the esse é o cálice meu and says, sangue, "This is my o blood, sangue da nova aliança, the blood of the que new será covenant, derramado por vós. going to be E a shed for partir you, desse and sangue, through this blood, uma nova e eterna aliança a new and eternal está sendo covenant firmado. is being created." Aleluia. Hallelujah. O sangue precioso de Jesus The precious blood of Jesus foi o preço was the price que foi pago that was paid pelo seu resgate. for your rescue. Foi o preço It was the price da aliança of the que covenant foi estabelecida com Deus. that was established E by segundo God. essa aliança, And through that- no livro that de covenant, Jeremias, in the book of a Bíblia Jeremiah, diz, segundo essa The aliança, Bible says that through this covenant,
Deus God nunca mais, won't ever, nunca mais, never, nunca mais never vai te punir, will punish vai you, te condenar, will condemn you, nunca mais never again vai deixar de te abençoar. will stop blessing you. Jesus entrou no inferno. Jesus went to hell. Sabe por que você não vai mais para o inferno hoje? You know why you aren't going to Porque hell Jesus já anymore? foi no seu lugar. Because Jesus went in your place. A Bíblia diz que lá The Bible says that there ele tomou das mãos do diabo he took from the devil's hand todo o escrito de dívida que havia contra all the nós scripts of debts we had, e expôs publicamente. and he exposed publicly. Sabe o que significa? You know what that means? Havia um escrito de dívida contra você. There was a script of debts against you. Quem já assistiu a algum julgamento? Have you ever watched Sabe, no julgamento tem juiz, you know, in the court there is the judge, tem a promotoria, those who promote, que são os advogados de condenação, the ones who are the lawyers, e tem o advogado do réu. and there is the lower of the person who's trying to be condemned. O promotor público, The public promoter, o advogado de condenação, the lawyer of condemnation, ele vai vir para o julgamento comes to the court trazendo o escrito de dívida que há contra você. bringing a script of debts against you. Todas as provas acusatórias, incriminatórias e condenatórias contra você. All the proofs that are against you. E ele vai dizer, juiz, And he will say, judge, ele tem que ser condenado. he has to be condemned. Aqui estão as provas do crime. Here are the proofs of the crime. Então Jesus foi no inferno. So Jesus went to hell. Jesus pegou da mão do diabo He took from the devil's hand toda a prova do crime que havia contra all nós. the proof of the crimes we. Hã? Jesus chegou lá, Jesus went there. falou, paguei a dívida. He said, I paid the debt. Então não existe mais acusação, So there is no longer accusation porque a dívida está paga. because the debt is paid. Então se a dívida está paga, So if the debt is paid, você não tem que ter mais nenhuma prova de acusação contra ele. there shouldn't be any proof of Entrega nas accusation. minhas mãos agora. Give to my hands now. Entrega agora. Hand me now. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Having canceled the charge of que our constava de ordenância, which o stood qual nos era prejudicial, against us, and removeu has inteiramente, taken it away, gravando na nailing it in cruz. the cross. Significa That means que se um dia o diabo chegar diante do juiz that if one day the devil goes to the judge para condenar-te, to condemn you, a primeira coisa que vão pedir é the first thing they would ask is provas. the proof. Provas. Proof. Quando ele abrir na pasta dele When he opens his bag para encontrar a prova, to take the proof, não vai ter, there will be nothing porque Jesus pegou because Jesus took e jogou. Não há mais condenação contra there is você. no more condemnation. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Who will understand the condemnation against the chosen of God? Se é Deus quem os justifica. If God is the one who justifies Se é them. Cristo quem morreu por eles. If Christ is the one who died for them. Antes ressuscitou. He was resurrected. Escuta, tudo isso está acontecendo Listen, all this is happening desde a sexta-feira, since Friday, sábado. Saturday. O corpo dele His body estava na tumba, was in the tomb, selado com uma pedra, sealed with a rock, com guardas do lado de fora, with guards out there para garantir que ele não vai sair de lá. to guarantee he wouldn't leave.
Mas a morte não pode detê-lo. But death could not stop him. Depois que ele resolveu o problema com o diabo, After he solved the problem with the devil, ele começou a subir. he started stepping up. Pisou a cabeça do diabo. He stepped in the devil's head. Esmagou a cabeça do He diabo. crushed his head. Porque lá em Gênesis 3,15 Deus havia dito: Because in Genesis 3:15, quando o diabo God levou o said, homem a pecar, when the devil took man to sin, Deus disse: não vou deixar barato isso. God said, I won't let that go. Eu vou pôr inimizade entre você I will make you enemies e o descendente da mulher. and the descendants of women. Deus disse: a partir de agora você vai rastejar pelo chão. God said, from now you will walk in the floor. Significa que quando Jesus chegou no inferno, That means when Jesus got to hell, o diabo não veio andar, the devil didn't come ele walking. veio a rastejar. He was sliding. Porque Deus condenou ele lá no Éden God condemned him in a Eden rastejar para sempre. to slide forever. E lá no Éden Deus disse: And there in Eden, God said, você you vai ferir no calcanhar dele. are going to hurt his heel. A cruz The cross, foi onde o Was- diabo feriu o calcanhar de Jesus. where the devil hurt Jesus' heel. Mas ao terceiro dia essa ferida sarou. But in the third day, the wound was healed. Mas lá na cruz But there in the cross foi onde o diabo Jesus esmagou definitivamente a cabeça do diabo. was the place where Jesus crushed definitely the head of the devil. Você não tem que pisar no diabo, mas You perdão, don't have to step in the perdão, devil você não tem que anymore. derrotar o diabo. You don't have to defeat the devil. O diabo já é um derrotado. The devil is already defeated. Você só tem que mantê-lo na condição dele. You only have to keep him in his condition. Ao terceiro dia, In the third day, Jesus ressuscitou. Jesus resurrected. Ao terceiro dia, In the third day, Jesus voltou. Jesus came back. A morte não pode detê-lo, Death couldn't stop him porque ele não tinha pecado. because he didn't have sin. Essa é a obra da cruz. That's the work in the cross. Mas sabe de uma coisa sobre a obra da cruz? But you know something about it. É que Jesus não morreu só por nós que estamos aqui. It's that Jesus didn't die just for us that are here. Não! No. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. The Bible says that God loved the world. A salvação não termina em você. The salvation doesn't stop in you. A salvação não é só para The nós. salvation is not just Deus for us. morreu e pagou o preço pelo mundo. Died and paid the price for the world. Só que tem um porém. But there is something O mundo não sabe. the world doesn't have. O mundo não Doesn't know. sabe. The world doesn't know. O mundo não sabe. The world doesn't know. Você também não sabia. You didn't know No either. dia que você sobe, When you got to know que it, você já era livre. that you were already free. Ah. O mundo The world ainda está em busca de amor. is still seeking love. Ainda está carente por ser amado. It's still trying to find someone to love them. Mas sabe qual é a verdade do evangelho? But you know what the truth from the gospel É is? que Deus amou a eles. Is that God loved them. Escuta, Listen, Deus amou o viciado God loved those who are de tal addicted maneira in such a way que enviou Jesus that he gave para morrer Jesus por ele. to die for him. Deus amou a prostituta God loved the de tal maneira prostitutes in such a way que enviou Jesus that he sent para Jesus morrer por ele. to die for him. Todos os pecados All the sins da prostituta of the já prostitute estão pagos. have been paid for. Mas alguém precisa contar para eles. But someone needs to tell them. Alguém precisa contar para eles. Someone has to tell them. Porque a Bíblia diz que quem crer com seu coração Because the Bible says that those who believe in their e heart confessar a Jesus and confess Jesus, como seu Senhor e Salvador, their Lord and Savior, ele será salvo. they will be saved. Se você chegou aqui hoje If you got here e today você sabe que ainda não é salvo, and you know you aren't saved hoje, yet, today, se você está a crer nessa mensagem, you are believing confessar Jesus como seu Salvador, confess Jesus as your Savior, agora now você será salvo. you will be saved. Agora, Now,
hoje, today, nesse instante, in this moment, os seus pecados your sins serão perdoados will be e forgiven. deles And Deus não se lembrará mais. God won't remember them anymore. Basta crer e confessar. You just have to believe and confess. Mas tem outra coisa. But there's something else. A Bíblia diz: The Bible says, como crerão how will they believe se eles não ouvirem? if they haven't heard? Como irão crer How will they believe se eles não ouvirem? if they haven't Sabe por heard? que muitas pessoas não são salvas You know why ainda? many people haven't Porque been elas saved não ouviram They didn't hear da obra da cruz. Of the word of the cross. Como crerão How will they believe se eles não ouvirem? if they don't Eles hear? precisam ouvir. They need to hear. Seus tios precisam ouvir. Your uncles need to hear. Seus vizinhos precisam ouvir. Your neighbors need to hear. Seus colegas precisam ouvir. Your colleagues need to hear. Como crerão se não ouvir? How will they believe if they don't hear? E como ouvirão And how will they hear se não houver quem pregue? if there isn't someone to preach? Pode colocar ali. Com teu coração crer, With your heart believe a tua boca confessar. and your mouth confess. Quem aqui teve que trazer um cabrito para ser salvo? Who had to bring a goat here Não. to be saved? Você só precisou crer no Cordeiro de You Deus que foi only had to morto. believe in the Lamb of God that was E killed, você foi salvo. and you were saved. Igreja, Church, vamos responder essa pergunta. let's answer to this question. Coloca lá onde está, diz quem crer. Acho que é no versículo 17. É o mesmo capítulo. Diga para alguém, Say to someone, como crerão how will they believe se não houver quem pregue? if there isn't someone to preach? Diga, como crerão Ask, how will they believe se não houver quem? Então, na verdade, So in reality, só não há mais salvação. there is no salvation Porque estamos a falhar na pregação. because we are failing in the preaching. Só tem pessoas sendo escravizadas ainda. There are only people being enslaved Porque não há quem pregue para que eles ouçam e creiam. because there isn't someone to preach so that they can hear. Só há pessoas sendo lavadas por sangue de cabritos e galinhas ainda. There are only people being bathed by the blood of goat and chicken Porque não há quem pregue because there isn't someone to preach para que eles ouçam for them to hear que há um sangue superior a esse that there is a superior que foi blood derramado por vocês. that was shed for you. É por isso que quando Jesus levanta da morte, That's why when Jesus lifts up from death aparece aos seus discípulos. and he appears to his disciples Foi visto por mais de 500 pessoas. in front of more than 500 Durante people. 40 dias esteve com eles com seu corpo glorificado. He was there with his body glorified for 40 days. E antes de partir, And before going, deixou uma comissão, he gave an instruction. deixou um mandamento. He left a mandament. Mateus 28, Matthew 28, versículo 18. verse 18. Ele disse: He said, o preço já está pago, the price has been paid, vocês já estão livres you are free, e os outros também. and the others too. Agora, Now, vão, go, idem, go, idem, go por todas as nações. to all nations. Deus amou o mundo, God loved the agora world. vão para o mundo. Now go to the world. Marcos 18 diz: ide por todo o mundo. Matthew
18 says, go to Então, all a the world. resposta de Deus para o mundo, So the answer to the world foi seu from filho. God was his son. Deus amou o mundo. God loved the world. Agora Jesus diz: Now Jesus says, ide por todo o mundo, go to all the world. porque o amor de Because Deus the love of pagou God a dívida do mundo. paid the debt of the Agora world. alguém precisa contar ao Now mundo someone has to tell the world que a dívida está paga. that the debt has been paid. Ide por todo o mundo. Go to all the world. Marcos 18, Mark 18. 16, perdão. Mark 16, I mean. 16, 15 ou 15, 16. 16, 15, or the opposite. Ide por todo o mundo. Go to all the world Anuncie-lhes. and preach. Está pago. Está pago. It's paid. Está quitado. It is paid. Está quitado. It is paid. Alô, você que chegou aqui pela primeira vez. If you got here for the first Se time, você crer, if you believe, todos os seus pecados all your sins serão perdoados. will be forgiven. Se você crer, If you believe, se você crer if you believe em in Jesus, Jesus, todos os seus pecados all your sins serão perdoados. will be forgiven. Se você crer em Jesus, If you believe in Jesus, hoje, today, toda maldição all the curse será removida. will be removed. Não precisas mais You no invocar longer need espíritos de não sei quem, invoke avó de spirits, não sei quem. someone's Se grandma. você crer, If you believe, toda maldição all the curse será cancelada. will be cancelled. Hoje Today é uma oportunidade de você aceitar Jesus. is an opportunity for you to accept Jesus. Porque a Bíblia diz que se com sua boca confessares, Because the Bible says that if you confess com with seu your, mouth, coração crer e com sua boca confessar with your heart believe and with your mouth a confess Jesus como seu Senhor, Jesus as a Savior, serás salvo. you will be saved. Serás salvo. You will be saved. E para vocês que já são de casa, And for those who are from here, precisamos contar. we need to tell. Precisamos contar ao mundo. We need to tell the world. Vamos parar com o cristianismo das quatro paredes. Let's stop with the Christianism of 4 words. Vamos parar de viver nas quatro paredes. Let's stop living inside 4 A walls. igreja The church é a comunidade dos chamados para fora. is the community of the ones called to go outside. Aqui dentro In here, é só o treinamento. it's just the training. Porque o verdadeiro cristianismo Because the true Christianism é vivido lá na rua. is lived in the streets. Precisamos sair das quatro paredes. We need to leave the 4 walls. Deus quer você fora da igreja. God wants you outside the church. Ei, pastor. E pastor. Sim, Yes. outside. Fora. Vamos para fora. Let's go outside. Chega. Enough De sermos agentes secretos. with being secret agents. Precisamos tirar essa farda We need to take out this burden e começarmos a contar. and start telling. A obra está feita. The work is done. Está consumado. It is done. Lá na cruz ele disse: There in the cross it está said, consumado. it is consummated. Está consumado. It is consummated. Já está. It's done. Diga para alguém: já está. Say to someone, it's done. Diga: você não é pobre mais. Say you are no longer poor. Diga: já está. Say it's done. Diga: você não tem pecado mais. Say you no longer have sins. Você já está. Say it's done. Entenda. Understand. Tem pecado no singular. There is sin E tem in singular pecados. and there is sins. No singular plural. In the singular, é a natureza. it is nature. É a semente. It is the seed. Jesus já levou. Jesus. A doença. The sickness. Diga para alguém: já está. Say to someone, it's done. Se há alguma enfermidade em você, If there's a sickness in you, já está. it's done. Está curado. You are cured.
Eu creio na cura. I believe in the cure. Eu creio na cura. I believe in the cure. Há 2 domingos atrás, 2 Sundays ago, depois do culto, after the service, eu fui para o meu escritório. I went to my office. Uma irmã que já estava sofrendo há muito tempo de fluxo de sangue. A sister that was struggling with the blood flow, Tomou todo tipo de medicação. she took all types of medicines. Não resolvia. It wouldn't solve. Ela disse que os pais She said her parents levaram ela de surpresa, sem ela saber, took her by surprise para ir fazer uns tratamentos. to have some treatments. Também não resolveu. It didn't work. Ela foi na minha sala. She went to my room. A discipuladora dela falou: procura o pastor. Her disciple said, Vai orar seek por você. pastor. Ela foi. She came. Quando ela começou a falar, eu nem dei tempo de falar muito. When Eu she falei: started speaking, I vamos, didn't vamos even orar, have vamos orar. a lot of time. I said, let's pray. Pusemos a mão na cabeça dela. We put our hands in her head. Falei: Jesus já levou sua enfermidade na cruz. I said, Jesus has taken your sickness in the Eu cross. decreto a sua cura. I decree your cure. Quando você ir dormir, When you go to bed, acordar, wake up. não vai ter mais nenhum fluxo. There will be no flow. Ela foi para casa. She went home. Durante a semana toda ela não falou comigo. During the whole week, she didn't talk to me. No domingo passado ela veio para o culto. On the last Sunday, she came to the service. Ela falou: pastor, She said, Pastor, eu não te liguei I didn't call you porque eu não tinha telefone. because I didn't have a phone. Mas quando eu acordei na terça-feira, But when I woke up in Tuesday, não tinha mais sangue there nenhum. wasn't blood. Eu fui completamente curado. I was completely cured, Completamente curado. completely healed. Não é porque tem poder em mim ou alguma coisa. It's not because there is power in me or Porque lá na anything. cruz, It's because there in the Jesus cross, levou toda a dor. Jesus took all the Toda a pain, enfermidade. all the sickness. Se você crer If you believe e confessar com a boca, and confess with your mouth, será curado. you will be healed. Feche seus olhos por um instante. Close your eyes for a moment. Eu quero fazer um apelo aqui. I want to make a request here. Se você chegou aqui hoje pela primeira If you vez, came here for the first time today você ouviu essa palavra and you listen to this word e você precisa ser salvo and you need to be saved e você quer entregar sua vida para Jesus and you hoje, want to give your life to Jesus today, levanta suas mãos aí onde você está. lift your hand where you were. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glória a Deus. Glory to God. Glory to God. Eu quero te convidar. A igreja com os olhos fechados I aí. want to invite the Quero church, convidar- keep your eyes closed. Quero convidar você a ficar de pé. I want Ninguém to vai invite ver, you está to todo mundo stand de olhos up. No one is fechados. going to see you. Não tenha Everybody has vergonha. their eyes closed. Se coloca Don't de be pé afraid. rapidamente. Stand up Eu quickly. quero fazer uma oração com você. I want to make a prayer with you. Se você crer com a sua boca, com o If seu you believe coração with your heart e confessar com a sua boca, and confess with your mouth, você vai ser salvo. you will be saved. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God.